E aí ele falou, não é assim que se fala, né, fulano? E era um dos melhores ceramistas ali. E aí eu falei, bom, se você não vai querer ouvir e nem atender, né, as necessidades e procedimentos que a empresa exige, me desculpe, mas você não vai fazer parte dessa equipe, né? E aí imagina que ela vai me tirar em tudo, então você acaba tendo que dar este exemplo, Claro, né? Então, sim. acabou, não, então tá bom. Aí eu simplesmente, eu também não fico discutindo, não sou uma pessoa que vou fazer uma militância e falar ali. Naquele momento eu acho que não era, então simplesmente eu peguei aquilo, você fica chateado, né? Você Claro, tem uma chateação. E aí eu só cheguei e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, ou ele ou eu. Então a gente vamos entrar num consenso. Não, mas não fala assim, não, se ele é o melhor, não tem problema, vão ter outros. Mas aí o que ele não pode é a gente dar essa... A gente tá dando essa gasolina, né? Pra ele fazer quantas vezes ele quiser. Claro. E assim, não é a minha obra. Eu gostaria muito que ele fosse bloqueado em todas as obras da empresa. Porque se ele fez isso comigo, ele vai em outra da nossa própria empresa. Exato. Então a gente conseguiu, né? Então isso foi uma vitória, assim, que às vezes você precisa ser uma referência, né? E a gente conseguiu bloquear e falou, ó, esse rapaz não entra mais, ele vai ficar bloqueado em todas as obras e vai poder mandar para outras construtoras, para onde for. Mas ele precisava ser punido de alguma forma. E não foi nenhuma questão de assim, nossa, eu fui lá e arranquei uma peça. A gente faz isso, né? Claro. Você tá ali, você arranca a peça, fala, não, tava errado, né? Você vai tentar conversar. Então, esse lado, e tanto que todo mundo dali do momento ficaram super chocados, assim, porque era uma pessoa realmente... Às vezes ele não tava num dia bom. Sim, né? pode ser. Às vezes ele não é aquela pessoa, mas ele não tava naquele dia. E acabou, enfim, saindo. E aí depois ainda veio o pessoal, pediram desculpa. E eu falei, não, assim, eu acho que não é questão disso, né? Eu acho que é ele ter consciência do que ele fez. Claro. E não estava aderente à cultura ali, né? Não estava, infelizmente. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que preservar dele. Se a empresa te der esse apoio, e super deu, assim, nossa, o pessoal ficou muito, na época ali, ficaram muito chateados, até os estagiários, assim, nossa, ficaram, poxa, mas como que falou isso? E aí, amigos da construção? Meu nome é Renato Caetano, sou host aqui desse projeto maravilhoso que é o Metro Talks. E hoje eu tenho o prazer de receber a minha amiga, né? Hoje é um dia especial, afinal é a primeira mulher que a gente entrevista aqui no Metro Talks. E a gente gostaria muito de ouvir um pouco da trajetória dela e pegar um pouco da experiência nesses 10 anos de construção. A Nathier, ela é formada em Engenharia Civil e tem pós-graduação. E tenho certeza que ela vai poder ajudar a gente bastante aqui com vários insights e informações. Nathier, obrigado, viu? Isso. Por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. É um prazer ter você, né? Você é uma pessoa que eu estimo bastante, a gente fez bastante negócio junto e sei que você teve um crescimento exponencial aí na sua carreira e a gente queria ouvir um pouco da sua história, né? Ah, bacana, Renato. Obrigada primeiramente por ter feito esse convite. Eu fico literalmente bem feliz, assim, porque a gente se conhece, eu acho que eu acredito nesses 10 anos aí, basicamente a gente tem feito bastante conexão. E, eu, na verdade, assim, a construção, ela veio, não posso nem dizer de paraquedas, assim, né? Eu venho de uma família que é totalmente voltada para a parte de medicina, então minha mãe trabalhava com materiais cirúrgicos, o meu irmão fez enfermagem, minha irmã fez enfermagem, e eu fui um pouquinho fora desse caminho deles. Então, eu, na verdade, assim, sempre tive um gosto muito grande por desenho, né? Sempre busquei ali, mas desenho não tão voltado para construção, né? Quando você é mais novo, você gosta de desenhar, então gostava muito de matemática também. Mas quando eu era pequena, eu queria mesmo ser jogadora, sendo bem fora assim de tudo. Eu queria muito e no momento ali não tive a grande oportunidade, né? Então o futebol feminino sempre foi um pouco mais não era tão falado na época, né? Eu tinha 12 anos. Sim. Então, acabei não seguindo e gostando desse lado de matemática, desse lado de física. Fui procurando ali no 8º, 9º ano, né? Que aí você começa a entender o que você quer fazer, né? E aí, a arquitetura e a engenharia sempre foram um mar de visões, assim, do que eu gostaria mesmo.
E aí fui para o ensino médio e falei, nossa, acho que eu vou começar a pesquisar mais e entender, né, o que seria a construção. Legal. E acabei entrando basicamente assim, sabe? Então foi um paraquedas, mas foi bom porque eu acho que hoje eu não viria assim eu fazendo outra coisa, sabe? Eu sou muito feliz mesmo assim de ter seguido e não tinha noção das dificuldades que poderia vir, né? Assim, no decorrer, né, sempre falando de construção como um amplo, mas não sabia como seria a mulher dentro da construção, né? Enfim, a gente ainda vai conversar bastante, mas acho que esse foi um review aí de como eu caí ali e fui... enfim, estou ficando muito feliz de estar podendo compartilhar esse... Eu sempre falo, né? 10 anos parece muito, mas dentro da construção ainda eu sei que eu tenho bastante coisa aí para ralar e para conquistar, sabe? Tem que ter o pezinho no chão, vamos dizer, sabe? Sim, com certeza. Mas, pessoal, eu falo que a Nathier, eu acho que é um belo exemplo para você que está querendo estudar engenharia civil, porque ela teve uma boa oportunidade, né? Ela é uma funcionária que foi de carreira da Cyrela, ela conseguiu fazer um job rotation bem interessante, né? Eu acompanhei bem a carreira dela lá dentro. Ela teve uma ascensão muito rápida, né? Até porque sempre se demonstrou uma pessoa bastante inteligente, muito rápida em aprendizado, e isso eu acho muito legal, né? Você entrar dentro de uma empresa e você conseguir rodar várias áreas. E aí, pegando isso como um gancho, Nathier, eu queria te perguntar como é que foi passar por diferentes áreas, né, dentro da mesma construtora, e eu sei que você chegou a trabalhar no canteiro de obra e voltou para a área de compras e depois, quero ir para obras de novo. Eu queria entender um pouco como que foi esse caminho aí que eu acho que foi maravilhoso para você e que vai servir bastante de exemplo, né, para os jovens de hoje aí que está querendo entrar na engenharia civil. Eu sou suspeito de dizer, porque eu também é algo que me motiva bastante, gosto de construir as coisas e a construção civil te dá essa liberdade de você ajudar a construir, né? Então, como é que é isso, Nossa, Nathier? vou te falar assim, né, que quando, na época, né, que eu estava procurando estágio, foi uma época muito de baixa da construção, né, e nessa baixa que teve, eu não conseguia achar estágio mesmo, eu cheguei a ligar em construtoras, a levar currículos pessoalmente, sabe, até para estagiar de graça, eu só queria ter uma experiência, porque eu estava indo para o 3º ano já, e todo mundo já falava um pouco de obra, assim, sabe? E aí eu estava sentindo que eu estava ficando um pouco para trás. Quando veio a Live, né? Porque primeiro eu entrei na Live, então eu nem sabia que era do Grupo Cyrela, eu não sabia nem que era um tijolo, na verdade, sendo bem honesta ali. Eu estava começando a fazer slump na faculdade, né, ali entendendo um pouco mais do concreto. Então, realmente, eu estava foi muito fora. Então, conseguir entrar ali como estagiária foi uma obra muito bacana, uma obra com profissionais assim que hoje eu vejo também estão assim super longe já, alguns virando já coordenadores de obra, outros seguindo um pouco mais as outras áreas, acabando indo mais para o back-office, né? E é bacana, assim, essa troca que a gente tem. Então, quando eu entrei e consegui esse estágio, eu falei, nossa, agora eu preciso me doar, né? Então, eu entrei, lembro que na época era só para fazer controle de qualidade. E aí, um mês eu consegui já falar, não, gostaria de conhecer outras coisas. E aí, fui tentando me destacar um pouco. E nessa mesma época que eu fiquei 2 anos nessa obra, foi uma obra em Diadema, tive uma gestora mulher, tinha subgestora, então era trainee, e a residente eram mulheres. Então, para mim, o mundo da engenharia era que tinha muita mulher ali dentro, porque o nosso canteiro em si, a parte de engenharia tinha bastante, tinha estagiárias, trainee, residente, então foi muito bacana mesmo. E só que foi um ano de baixa, ainda continuava na baixa. Então, nesse final de obra, meio que quem estava se formando não estava conseguindo mais se encaixar no mercado, né? Então, eu era uma dessas pessoas, e não por qualidade, né? E sim por oportunidade. Sim. Então, as pessoas que ainda estavam estudando tiveram alguns méritos, conseguiram continuar como assistente, e eu acabei falando assim, não consegue obra, mas você tem essa vaga aqui dentro ainda da empresa, pelo seu perfil, acredito que você se encaixa, e aí fui, conversei na época e consegui essa oportunidade de ir para suprimentos, que eu falo que, para mim, foi decisório, assim. Eu consegui realmente fazer
com que minha carreira se melhorasse mesmo na comunicação. Eu consegui, querendo ou não, um reconhecimento dentro da empresa muito importante, sabe? E eu acabei que peguei isso com unhas e garras ali, falei, não, essa é a oportunidade que eu não posso deixar escapar. E também tive uma ótima sequência, né, de crescimento ali dentro, então acabei entrando como júnior, né, fui para pleno, e aí nesse decorrer eu pensava assim, nossa, mas será que se eu voltar para a obra, como que vai ser, né? Será que eu não vou deixar isso, só fiz ali, não vou voltar? E aí eu comecei conversando tanto com o meu gestor, sempre muito aberto, né? Então, falar para ele, eu ainda tenho esse gosto de voltar. E ele me deu ali, falou assim, se você ficar aqui na área, e não é porque eu gosto de você, né? Mas se você ficar, o seu crescimento ele é mais rápido. Porque as oportunidades aqui dentro acabam aparecendo mais. Só que, no fundo, tinha aquele negócio. Eu acho que se eu não fizer isso agora, pode ser que lá na frente eu acabe me arrependendo. E veio uma oportunidade muito legal. Acabei indo para uma obra muito bacana. E dentro disso, toda a oportunidade que a própria empresa me deu, né? Sim. Porque, querendo ou não, se não fosse a empresa, eu não depende só de mim, né? Claro. Então, eu acabei aproveitando isso e voltei para a obra de novo. E, nossa, eu não me arrependo de nada das escolhas, porque se não fosse essa passagem dentro e se não fosse essa decisão, que eu acho que era o momento de decidir, eu não teria seguido em frente, sabe? Então, foi muito importante, assim, para mim, sabe? Legal. Você citou uma passagem legal aí, que você foi para uma obra... você iniciou numa obra que tinha gestora, tinha coordenadora, tudo mulher, Exato. Né? E eu acho engraçado não, eu acho legal, porque eu tive a oportunidade de fazer vários projetos com a Cyrela, né? E eu percebi que alguns canteiros, e eu não sei se isso é proposital, mas alguns canteiros realmente as equipes eram formadas por mulheres, né? Sim. E teve grandes obras aqui em São Paulo, né? Obras bem desafiadoras, que a equipe inteira era mulher, né? Exato. E não sei se você tem essa informação, mas a minha sensação é que a Cyrela... Existem outras empresas do mercado, óbvio, mas a Cyrela ela sempre inovou nesse ponto, né? De tentar fazer alguns testes onde algumas outras consultoras, de repente, tinham um pouco mais de relutar em fazer a inclusão da mulher no canteiro de obra, que, no meu ponto de vista, eu acho que é muito legal. Eu vejo que tem um fator positivo, porque a mulher ela consegue uma integração, né, legal dentro do canteiro. Sim. Enfim... O que você poderia dividir com a gente? Eu acho assim, Renato, que a mulher, ela não separando o gênero nem nada, claro. Né? Mas a gente tem aquela questão de abrir várias caixinhas, assim, eu acho que fazer várias coisas e ser um pouco mais dinâmica em alguns quesitos. Eu acho que a gente está sempre pensando à frente, e não que o homem não faça isso, não é essa questão, mas que é um diferencial esse lado feminino para tornar, acho que, o ambiente um pouco mais, vamos dizer assim, caseiro. Porque, Sim. Querendo ou não, você fica muito tempo dentro da obra, né? E a obra acaba sendo sua casa, muitas vezes. Então, tendo esse lado feminino, esse lado de emocional, porque muitas vezes o homem é muito racional. Sim. Nós também temos que ser, né? Eu acho que são alguns pontos, mas esse lado emocional mesmo, de você trazer como gestão, né? Então, eu acho que a mulher, esse lado de ter essa gestão dentro de obra, eu acho que isso é um diferencial hoje nas obras, que você consegue ter um gerenciamento diferenciado mesmo. E muitas vezes, eu gosto sempre de ser bastante mista, assim, né? Dos que eu passei, eu gostava também de ter algumas colegas, assim, mas eu sempre gostei de misturar tanto o homem quanto a mulher, porque você tem visões diferentes. Então, a mulher vindo para o canteiro, claro que a gente está falando de uma área de técnica, né? Área Sim. de engenharia. A gente não está falando de um canteiro mesmo, né? Que ali, com certeza, acho que em porcentagem deve passar de 90%, assim, o lado do homem, né? Acho que a mulher dentro do canteiro mesmo ali, né? No operacional, é muito, muito menor.
Mas eu acho que a Cirela, ela apoia muito isso, ela dá muita oportunidade. Quando a gente... eles não... Não existe nenhuma preferência, eu acho. Acho que a mulher se sente confortável em estar em outros ambientes que tenham mulheres também. Eu acho que isso acaba puxando e a Cirela, por dar essa oportunidade, né, de ter mulheres ali. Tanto é que recente eu comecei a perceber que antes era mais gerentes voltados para a obra, né? Coordenadores, mulheres, ainda é um número baixo. Se a gente for pensar em cargos maiores, né, cargos de... gerência, assim, ainda é um número muito pequeno, né? Então, a gente já fica muito feliz, né? Desde quando eu entrei, em 2015, para agora, 10 anos depois, você vê o quanto mudou, né? Então, a oportunidade, ela veio e espero que continue, né? Acho que aqui é uma puxando a outra, uma ajudando e sempre enaltecendo isso de ter a necessidade de uma mulher ali, sabe? Legal. Acho isso que é muito bacana mesmo. E, Nath, é uma curiosidade, né? Em alguns outros setores a gente vê que às vezes as mulheres elas reclamam um pouco da inclusão, né? Como que foi essa trajetória sua? Em algum momento você se sentiu assim menos desmerecida ou em algum momento você achou que pelo fato de você ser mulher você teve menos oportunidade ou... Eu não sei se eu estou fazendo a pergunta certa, mas assim, você teve alguma dificuldade nessa trajetória que você percebeu? Eu acredito que sim, sabe, Renato? Uma dessas obras, né, antes de eu sair mesmo na empresa, eu tive uma obra onde eu dividia o canteiro com outro rapaz, ele era um homem mais velho, então eu senti um pouco dessa diferença, assim, sabe, por eu ser uma pessoa mais nova também, então já é mulher e ainda nova, e realmente eu sentia um pouquinho, às vezes fala assim, o gestor na época talvez não pensasse assim, mas eu senti um pouco porque a gente acaba tentando, às vezes você quer se mostrar de alguma outra forma, né, para se fazer tão proativa quanto. Então, Sim. Você tem que se doar. E não que não existia das duas partes, mas eu senti, não dentro de suprimentos, mas em obra, eu acho que por ser nova e por ser mulher, eu senti sim. Legal. É bom dividir, né? Mas assim, é importante que as pessoas, as mulheres principalmente que estão entrando no mercado, que elas tenham consciência, né? Que pode haver um pouco de... Eu nem falo que é discriminação, né? Eu acho que às vezes tem um pouco a ver com idade. Às vezes a gente, em algum momento, percebe um pouco de menosprezo por conta do profissional mais jovem. Mas eu acho que isso é só mais uma onda, né? No oceano que você precisa vencer ela para você atacar o próximo nível, né? Exato. A gente não pode, e eu sei que eu te conheço há bastante tempo, então eu sei que você é uma pessoa bem aguerrida e para te derrotar tem que ser uma coisa muito grande, né? E isso talvez foi só mais um incentivo para que você desse uma abraçada a mais e pulasse a onda, né? É isso aí. Então a gente tem que encarar mais como desafio do que como uma restrição, né? É verdade. Muito legal. E, Nath, falando um pouquinho da sua trajetória em suprimentos, né? O que passar por suprimentos mudou um pouco ou diferenciou a sua visão como engenheira e gestora? Eu acho que eu consegui olhar outros horizontes, né? A Cirela ela é uma empresa muito grande, né? E eu não tinha noção do tamanho que era, né? Então você está ali na obra, a sua obra, apesar de você ter, né? Você acaba conversando com outros, mas fica ali. E aí, quando você vai para suprimentos, você conhece de todas as áreas. Você conhece produto, você conhece a área efetiva ali de orçamento, de planejamento. E isso me tornou realmente mais comunicativa. Eu consegui... esse lado de gestão, eu tive, uma liberdade super positiva dentro da área, onde eu comecei com higiene e limpeza e finalizei ali com concreto, que são fechamentos e negociações de alto escalão, né? Querendo ou não, você está falando de milhões, você não está falando só de uma casa ali. Então, eu tive muita liberdade e isso me aproximou mais do mercado.
Tanto é que aí que a gente acabou se conhecendo na época, né? Voltado mais para a parte de segurança, que foi uma parte que eu também fiz parte, cremalheira ali, né? Que eu também tive uma grande passagem. Então, isso tudo me demonstrou mais essa parte de gestão mesmo. Ali eu aprendi, na obra eu aprendi a gestão de pessoas, né? Que é o que você aprende. E ali, gestão de contratos, gestão do quão é importante o back-office, essa área. Eu sempre falo assim que se todo engenheiro pudesse passar um pouco nas áreas e entender o que está ali, porque nem todos têm a oportunidade, né? Sim, acaba sim. ficando em obra, fica em obra e segue aquilo. E eu senti que eu indo para suprimentos, eu consegui ver o lado deles, o lado de fechamento, o que impactava. Então, muitas vezes, eu ligava e falava, me ajuda com tal coisa. E aí o cara falou assim, mas eu não consigo fechar isso agora, porque tem alçada X, Y. E aí você receber isso depois, né? Então, assim, nossa, me ajuda. Eu fazer de tudo para tentar ajudar, porque eu entendi a necessidade, né? Sim, sim. E não que os demais não vão entender isso. Mas eu acho que essa forma profissionais muito mais capacitados e com mente mais aberta quando passa realmente. E assim como faz na migração contrária, a pessoa acaba seguindo uma carreira ali no escritório. Então, suprimentos me deu um horizonte assim de oportunidades também. Então, ali eu consegui ter esse contato com outras áreas, ser vista pela empresa. Então, e o nome sendo um pouco diferente, né? Natê, acho que é mais difícil de ter. Eu acredito que na Cyrela, a princípio, e na P4 também, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas você acaba ficando um pouco marcada, assim. Então, fica conhecida, né? Se você não fizer um bom trabalho, não for bem, né, conhecida ali, não seria tão bom. Então, acredito que do que eu passei, sou extremamente grata, assim, acho que eu tive ótimos gestores nesse meio, aqueles que você fala, meu Deus, mas por que ele falou isso? Mas é isso que te motiva a estar onde você está hoje. Então, foi muito bacana e muito importante suprimentos mesmo. Fora os amigos, né, que você faz. Com certeza. Nossa, desde fornecedor, quanto próximos ali, né? Você acaba fazendo bastante amizade, e isso foi muito bom pro crescimento, sabe? E tomadas de decisões a partir dali, né? Então, foi muito legal. bom, muito bom. Legal você ter falado do seu nome, porque tem os dois viés, né? Você poderia realmente ter, pelo nome, posicionado você como uma profissional não tão experiente, Sim, vamos dizer assim, sim. mas você, pelo contrário, né? Você sempre se destacou por onde você passou. E o nome Natê, a gente conversa com o pessoal de mercado e não, realmente, quando fala Natê, eu sei lá da Cyrela e tal, e o pessoal tem sempre boas lembranças de você, então... Por mais que o nome, em algum momento, vamos dizer assim, deu frio na barriga de não... Né, olha, eu vou ficar marcada. Hoje você é marcada, mas por uma excelente profissional, né? E realmente o nome vai te ajudar bastante, né? Principalmente nessa nova jornada que você tem aí de gerenciamento, né? Sim, sim. Eu não sei se eu comentei com você, mas eu também trabalhei por 3 anos com suprimentos no projeto da Wizard, Escola de Idiomas, né? Então, não sabia. Eu comecei como assistente de engenharia, para trabalhar com as franquias, né? Era chave na mão, então você tinha que procurar o local e começar do zero e entregar a franquia pronta para o franqueado. E eu fiquei na Wizard quase 3 anos e meio, né? E tive a oportunidade de passar por suprimentos. Nessa jornada por passar por suprimentos, e eu era multidisciplinar, porque eu não comprava só equipamento, só material de obra e equipamento, eu era obrigado também a comprar um enxoval da escola, que além de móveis, utensílios, eletrônicos, né? Então, eu tive uma jornada bem multidisciplinar em termos de equipamento, de compras, né? E uma coisa que eu aprendi lá, até porque eram obras extremamente rápidas, né? Sim. Tem franquia que você tem que construir em 60 dias, né? Uma das coisas que me marcou, e eu vou te perguntar, eu consegui fazer grandes amizades e parcerias com fornecedores. Sim. E muito dos projetos que eu entreguei lá junto com o Carlos Martins, né? Com o seu Carlos,
foi porque eu tinha essa parceria, sabe, um elo de amizade, a gente tinha um respeito mútuo, né? É óbvio que eu sempre vestia a camisa das empresas que eu trabalhei, então eu tinha o meu budget que eu poderia gastar e às vezes eu tinha que economizar, dependendo do tipo de franquia. Mas o meu fornecedor sempre teve o respeito que eu nunca exagerei com o cara. Então, às vezes, eu tinha prazos assim que era absurdo de ser concluído, principalmente com a Porto Belo, com a Eliane, que eram fornecedores diretos nossos, né? E eu sempre consegui concluir por conta dessa parceria, que eu sempre eu reconheci o fornecedor como um parceiro estratégico dentro da empresa, né? E aí eu queria perguntar um pouco disso para você. Como que foi a sua jornada com o fornecedor? Como que você se via? Você era a compradora, que você era mais extremamente técnica ou você era relacional e você reconhecia o fornecedor como estratégico? Nossa, não, com certeza. Eu acho que é um ajudando o outro mesmo, né? Então, esse lado humano, né? Eu sempre preservei muito em qualquer circunstância, assim. Eu acho que isso ajuda muito. Então, sempre foi parceria, né? Eu, fora, depois, cheguei até, às vezes, almoçar, jantar, porque acaba pegando uma amizade mesmo, né? E aquele fornecedor, e não é por interesse em si do seu projeto, né? É porque você acaba mesmo, né? Tendo uma comunicação muito boa. Sempre teve algumas... eu já ouvi algumas frases assim, que era, nossa, eu quero muito ir para a próxima obra com a Natie, né? Então, quando você sair de suprimentos, nossa, me fala que eu quero fazer sua obra. Então, tanto igual você comentou com a Porto Belo, tinha sempre uma parceria muito grande também com eles, que eu passei pela área de cerâmica, de porcelanato, né? Que foi bem naquela divisória de que não iria ter mais cerâmica, acabou saindo algumas marcas, uma que comprou a outra, enfim, teve algumas mudanças. Sim. E virou o grupo ali, até a Portinari mesmo, que hoje é um grupo, né, que junto com os demais. Então, você acaba fazendo realmente amizades. Então, isso sempre me ajudou. Claro que você tem que saber separar, né, porque uma coisa é a hora que você está negociando e outra coisa são coisas, às vezes, pessoais. Então, cheguei até com a Eliane a fazer trabalho em casa mesmo. Então, de tão próximo que você fica ali, sim, você acaba tendo essa troca. Então, eu sou, nossa, extremamente grata, porque Suprimentos abriu muito as portas, assim. E eu fiz muitas amizades que hoje, quando eu falo que eu tô no mercado, que eu tô seguindo com o próprio negócio, a pessoa fala, nossa, então vai super dar certo, porque você é super comunicativa, tá super ativa. Então, essas coisas motivam, né? A gente não desistir, né? Acho que essa é a palavra, assim. Então, tá sendo muito bom essa troca e tô voltando a fazer esse network, conversando com pessoas que eu não conversava há muitos anos, então tá sendo uma troca muito bacana, assim. Que legal, muito bom. E, Natie, conta um pouquinho da sua passagem pela P4. A P4 também é um forte cliente aqui da Metroform, né? A gente tem o prazer de sempre estar atendendo eles lá, participando em várias obras. E a gente participou de algumas obras que você estava ali inserido no contexto. Conta um pouquinho da sua ida para a P4. A ida para a P4 foi realmente... Eu não estava me encaixando mais ali na Cyrela. Eu sentia que eu precisava conhecer um pouco mais o mercado fora, né? Eu fui criado ali dentro, então eu queria entender o que era a construção fora, né? Da Cyrela. Uma incorporadora, uma construtora, né? Com uma bagagem. Aí fui para a P4, uma empresa um pouco mais nova de mercado, mas é nova, mas né, acho que já estão chegando a 15 anos aí de mercado, então eles já estão bem fortes, são super conhecidos e são construtores. Eles até incorporam em conjunto com uma outra incorporadora, mas o forte deles é a construção, né? Hoje, enfim, não sei exatamente como que está ali, mas da época que eu passei eu senti um pouco este choque, né? Porque eu estava muito acostumada a um tipo de procedimento, a um tipo de processo. E tive um gestor maravilhoso na P4, que me ajudou muito nesse crescimento e nessa vontade de querer algo novo, de não desistir mesmo, sabe? Porque eu fui colocada numa obra que
Eram basicamente 30 metros de aterro. Então, assim, uma obra totalmente complexa, uma obra bem difícil e que eu não imaginava que seria. Então, falou assim, você vai e vê o que você sente. Eu senti uma empresa um pouco mais nova no sentido de tecnologia mesmo, de você estar próximo ali do seu funcionário. Então, uma empresa que o hall, né, onde está localizado hoje a P4, né, eles são, não vou dizer informais, assim, mas eles têm essa linguagem mais hoje do que a gente está vivendo mesmo, dessa mudança, dessa inovação. Então, um escritório mais aberto, cheio de puff, onde você, sabe, consegue ter umas trocas. Então, eu achei muito bacana. O escritório deles é muito lindo. E do que eu via antes, que era muito escritório ali, quadradinho, uma sala, mesão com todo mundo. E lá existia esse lado, mas esse lado mais novo mesmo. Então, isso me cativou muito. E foi maravilhoso esse tempo que eu passei por lá também. E não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei. Na hora você tem esse choque, mas você quer ver, né? Você quer entender. Então, foi muito, muito importante também. Gostei bastante, assim. Mas eu entendi bem o que você quis dizer. Eu já tive lá na P4, né? E a sensação que a gente tem lá é que você está num ambiente aberto, né? Algumas consultoras você vai, é muito departamentalizado, né? A diretoria está ali muito restrita, ela não está próxima, né? Incluída, né? Inclusiva junto com, eles têm uma com as demais áreas, né? Horizontal, eles falam, né? Eles têm uma hierarquia horizontal onde você tem acesso direto ali ao dono. Sim. E isso te aproxima, né? Então, isso é um diferencial e que eu acho que isso faz muita diferença, principalmente claro, pode ser que daqui 30 anos mude isso pela forma e pelo crescimento que eles têm, mas se eles manterem isso, eu acho que essa hierarquia é muito funcional. Eles têm um organograma bem matricial, né? Tem. Você consegue contato ali, e o pessoal que eu conheço, que sempre comenta deles, é que você tem fácil acesso ali muito rápido, mesmo com diretoria, tudo, né? Sim, isso é um diferencial mesmo. Então, eu saio de uma empresa muito grande que tem os seus processos, que tem que ter mesmo. Você não vai conseguir falar com o seu Eli tão fácil quanto os meninos ali, o Gustavo e o Thiago, né? Então, isso aproxima muito e foi realmente o diferencial. E fora o crescimento que eles tinham, né? Quando eu fiz a entrevista, falou, não, tem o crescimento de X, Y, e isso motiva, você fala, nossa, então, uma empresa que está em crescimento e é um reconhecimento e um crescimento mais rápido também dentro da área, né? Então, legal. É bacana. E, Nath, o que você pode falar? Quais foram os seus aprendizados aí, falando dessas principais 3 obras desafiadoras que você trabalhou aí? Como é que você viu sua evolução nessas 3 obras? Eu trabalhei na pandemia, né? Então, uma dessas 3, eu acho que é a que foi bem desafiadora, né? Na Cirela foi por conta da pandemia mesmo ali. Não era nem uma obra tão complexa, claro que era uma obra grande, né? Ali no Tatuapé. O desafio maior foi passar pela pandemia. Então, realmente, eu saí do escritório, literalmente na época ali. Eu fiquei 30 dias de home office, 40 dias. E acabei voltando, que eu já tinha pedido, minha vaga já estava ali e acabei voltando. Então, foi muito desafiador você ter essa mão de obra ali, né? A galera ficando muito doente, então acabava afastando. Aí teve todos os pré-requisitos. A Cirela sempre cumpriu muito quanto a isso. Então, usava máscara, álcool espalhado, fazendo teste a cada, tanto tempo. Então, a gente sendo muito seguro de estar trabalhando isso. Não sei como foi as outras empresas, mas a Cirela deu muita atenção para isso. Legal. Então, o desafio maior foi realmente você não deixar atrasar a obra, né? Porque... Sim. E no final das contas acaba atrasando um pouco por conta de toda essa movimentação que teve, uma obra que era em parceria com a Lavi na época, então tinha um peso grande de uma entrega bacana. Eu fiz um pouco diferente do que eu tinha feito na anterior, que foi entregar área comum, que era uma coisa que eu não tinha expertise, essa parte de decoração, então contato direto com o arquiteto, que eu adorei também, foi uma experiência que
nossa, ajudou muito ali Excelente. Nossa, muito diferente mesmo. E tipos, né, que você acaba... pela imagem é uma coisa. Então, eu queria muito que a imagem que foi ali no folder fosse muito igual com a realidade. Então, a gente conseguiu. Então, foi uma obra muito bacana, uma obra grande. Foi entregue... não foi dentro do prazo, mas a gente conseguiu entregar uma boa entrega ali no final das contas. Então... É que foi uma época bem desafiadora também, né? Foi. Eu acho que isso eles entenderam bem. É que a pandemia, eu acredito que ela realmente acabou puxando um pouco, né? Não só o Cyrela, eu acredito que outras consultoras, Sim. mas deve ter dado uma segurada por conta disso. Então, era uma obra com 200, né, pessoas. E aí, num dia você tem 30. Então, você fala, meu Deus, como que vai acontecer? Né? Então, foram esses primeiros 6 meses ali, né? Até o final do ano ali foi bem difícil. E aí começou o ano um pouco melhor e a gente foi tentando recuperar e correr atrás. Então, esse foi um desafio. Quando eu fui para P4 mesmo, então eu tive essa obra realmente com uma fundação que eu nunca tinha feito, né? Com estacas muito grandes. Então, era uma das... A gente teve que ir atrás da maior máquina para conseguir fazer uma estaca ali, 24 metros de armação, basicamente o projetista em cima do projeto, e tirar aquilo do chão, né? Eram 2 torres, um edifício garagem. Imagina. Então, uma baita de uma dificuldade. Então, isso também, nossa, foi muito bom, assim. Eu tive um gestor que realmente conseguiu dar uma estrutura, né, para você, que fala assim, Claro. não desista. Nossa, tinha que chegar 3 BTs junto para começar o concreto, e às vezes chegava uma, as outras vezes não chegava, e aquele da frente ia vencer. Então, uma coisa bem assustadora. Tive uma equipe também, claro, em todos esses que eu falei, né? Mas a equipe ajuda muito, o mestre. Então, tudo isso faz o diferencial mesmo, tá? Legal. E antes de sair da P4, um pouquinho antes de eu sair, acabei indo para uma obra que estava com muito problema de mão de obra. A gente acabou fazendo uma reestruturação de gerenciamento mesmo dentro da obra. Conseguimos trocar o fornecedor, infelizmente, mas acho que não teriam entregado essa obra. Acabei entregando na estrutura e acabei saindo, mas foi mais a dificuldade de gerenciamento nesse. Então, cada uma ali, eu acho que me fortaleceu de algum sentido. E recente entregaram e me falaram que foi uma obra também super bem entregue, e acabou entrando um colega da Cyrela, por incrível que pareça, na obra que eu estava. Então, o gerenciamento, como a gente veio do mesmo lugar, né? Então, meio que conseguiram seguir e não teve esse choque, não teve choque, né? Não teve choque. De cultural. Então, foi muito bacana, assim. Foi uma obra também bem legal ali, que era em parceria com a One, e ficou bonito também o prédio. Muito bom. Então, isso é legal. E me fala um pouco, até ia fazer essa pergunta antes, me recorreu agora. Como é que você vê a parte de segurança em obra? Assim, você trabalhou com a parte de proteção também, né? Nós tivemos uma parceria boa. Sim. Como é que você vê essa parte de proteção em obra? Assim? Qual que é o seu ponto de vista? Eu acredito, Renato, que assim, ela faz parte do pilar, né? Total, assim, de qualquer empresa, a segurança, né? Na Cyrela, eu senti uma estrutura muito grande da parte de segurança, né? Eu acho que eles sempre com foco em segurança, né? Os gerentes, eles participam até, né, de procedimentos, de normas, atualizações de normas, então eles estão muito dentro. Eu acho que isso é extremamente importante, tá? Quando você entra, você não entende o quanto é importante a segurança, né? Então, você fala assim, tudo bem se eu não usar um cinto, né? Não. Realmente o cinto ele é importante, a linha de vida é importante, a proteção bem instalada, bem feita, que a mão de obra tenha uma segurança, uma facilidade de instalação, porque precisa uma coisa casar com a outra. Eu lembro que a gente, na época, discutia bastante sobre peso de proteção e tudo, e eu sei o quanto a Metroform também evoluiu nesse período. Eu acho que eu vi o crescimento de vocês, eu acho isso muito bacana, porque acaba colocando isso como prioridade mesmo, né? Sim. Então, ter um método de instalação que seja fácil e rápido vai ajudar no gerenciamento, vai ajudar que você consiga que a mão de obra não fique super dosada ali, né? Então, que você não sobrecarregue aquela mão de obra, que acredito que no futuro a gente precisa entender como que vai ficar isso, né? Essa mão de obra pode ser que fique escassa, né? Sim, então, sim. Talvez tentar essa inovação, mas eu vi que mudou muito, assim, da segurança,
essa vontade de ter um lugar seguro, né? Você vê, às vezes, em obras que eu nem imaginava que acontecia acidente, né? Porque não é uma coisa que você fica se falando. Sim, sim, sim. E aí você começa a ver os números e aí você se assusta, fala, nossa, são realmente... bem expressivos, São né? expressivos. Hoje eu não tenho esse número, né? Enfim, se depois até você quiser complementar falando, mas o que eu vejo é o que é extremamente importante e o quanto mudou depois que eu entrei e fui conhecer mais, né? Quando eu estava realmente ali, eu não entendia, aí você vai estudando e vai se aperfeiçoando. É uma das coisas que recente passou na minha cabeça. Eu falei, será que eu faria um técnico de segurança do trabalho? Porque eu acho que vai ser útil sempre, sabe? Assim, eu acho que eu tenho pequenos cursos, coisas de NR, tudo que você faz, mas eu gostaria de entender um pouco mais sobre isso. Então... e aí, quando eu fui para P4, eu senti que a estrutura ainda estava em formação, né, de segurança. Mas que em pouco tempo que eu fiquei lá 2 anos, também vi um crescimento deles e eles se esforçando para cada vez mais estar à frente do tempo, né? Então, não é nem falar no mínimo ali que você tem, mas prevendo outras coisas. Então... O que eu aprendi na Cyrela, em questão de até pequenos vãos, né? A gente vê aí alguns... de a pessoa, às vezes, tropeçar e cair num pequeno vão, só que é um pequeno vão infinito, né? Sim, Então, ele pode estar caindo sobre várias áreas, lajes, né? E não só de ter do local ali, da segurança perimetral, mas também de máquinas, né? Então, treinamentos para esse tipo de profissional, que é muito... importante e foi assim, tem evoluído. Eu vi depois que eu saí que a P4 também tá bem à frente também, assim, a essa questão. Então, eu levo isso pra vida, assim, qualquer lugar que eu vou, é capacete, é bota, se vai subir numa laje, se tá ali, tem que subir de cinto, não tem cinto. Então, infelizmente... não vou subir, né? Falo, não, mas é só é rapidinho, mas é nesse rapidinho que dá o problema. Então, até o próprio profissional, às vezes eu rodo obra e eu não tô ali, né? Mas às vezes eu dou um toque pro estagiário e falo, não é da minha alçada, nem deveria, mas o rapaz ali tá fazendo um grout, tá sem cinto, tá, sabe? Então, dá um toque, né? Pelo menos. Alguns, nossa, obrigada. Alguns falam, tipo, eu preciso andar com a obra, né? Sim, Mas aí é problema, que se acontecer alguma coisa vai ser muito pior. Então, a gente acaba tentando ali se aproximar do outro e dar esses toques, né? E vai de cada um mesmo entender até onde quer ir, né? Então, mas queda em altura ainda vamos dizer assim, é o top, né, do acidente em construção. Acidente é um negócio muito chato, porque ele tem você pode ter vários tipos de acidente, né? Você pode ter um incidente, você pode ter um acidente de pequeno porte, e você pode ter um acidente que pode chegar a óbito, né? Exato. E a situação do acidente à obra é muito crítico, porque não é só uma vida que pode estar sendo que pode estar indo embora, uma família, né? mas tem por trás família. Outra coisa, o aspecto dentro da obra, o aspecto emocional numa obra que sofreu um acidente com um colaborador, principalmente quando é um acidente fatal. A gente teve aqui o Gianfranco, né, que participou com a gente, que é auditor do Ministério do Trabalho. Legal. É aposentado, mas ele fala muito que todas as obras que ele visitou, que teve acidentes com óbito, a obra não é a mesma. Vira um óbito. Depois, Fora que ninguém quer, eu imagino, né? Eu não gostaria de comprar um apartamento, comprar um imóvel num lugar onde eu sei que uma pessoa infelizmente, morreu ali por falta de segurança, né? Eu acho que é uma consciência que a gente tem que levar, né? Sim, com certeza. Falando um pouco da P4, realmente você foi feliz. Eu acho que eles vêm investindo muito em segurança. Eu posso dizer porque eu tenho já uma longa data trabalhando com eles. Então, a gente percebe realmente que a evolução deles foram bem, assim... significativas mesmo. Então, não só eles, outras consultoras do mercado também. É que São Paulo, a gente percebe que as consultoras têm uma consciência muito maior, né? Quando você sai um pouco de São Paulo, que a gente vê que realmente é bem limitada a parte de segurança, né? Sim, sim. Mas, enfim, eu posso dizer que existe uma evolução, sim, que acontece e que eu acho que cada vez mais a área de segurança... como ela entrou agora
no ESG, né? Que acaba trazendo benefícios para a sociedade e tal. Então, cada vez mais as consultoras precisam investir para que elas consigam financiamentos com taxas mais atrativas. Então, o ESG hoje, ele já é uma realidade, né? Então, ó, se a pessoa realmente, se a empresa quer se destacar no mercado e quer um grupo investidor com taxa interessante, ele vai ter que trabalhar esses pilares, né? Sim. E a segurança é uma delas, né? Mas legal, muito bom ouvir isso aí de você. Um outro assunto que eu queria abordar com você, muito interessante, eu tive a oportunidade de estar com você em algumas obras e eu senti o carinho que os colaboradores, né, mestre de obra, o pessoal de encarregado, às vezes ali o pessoal ajudante, eu sempre vi que eles tinham um carinho especial por você, até porque você já comentou de outras pessoas, mas você é uma boa comunicadora mesmo, você é uma pessoa que consegue trafegar em vários lugares e conversar com as pessoas, desde uma pessoa mais simples até uma pessoa um pouco mais requintada, né? Então, e pegando isso como gancho, eu queria que você falasse um pouco como é que foi a gestão da Nattier com relação a pessoas no trato? Porque a gente sabe quando a gente está ali, eu também já toquei obra, então quando você está ali no canteiro de obras, né? Você tem pessoas ali que vêm de vários lugares das cidades, participam de vários problemas, enfim, é uma diferença cultural absurda, né? Mas a gente percebe também que às vezes é o trato, é o jeito como você se lidar com a pessoa que você consegue extrair o máximo do ser humano, né? Sim. E como que foi para você esse impacto? Porque sair de um escritório, igual você estava ali num lugar que vamos dizer que é quase o melhor lugar de São Paulo, né? Uma boa região, Sim. onde você tem que ter um certo de refino para tratar com as pessoas. E aí você vai para o canteiro de obra que você vai tratar com outro público. Como é que foi esse impacto para você e como que foi o desafio? Eu sempre me adaptei bastante assim nos lugares que eu tô, sabe? Então, teve esse choque, mas como eu já tinha passado em obra, então ele é um pouco menor e eu já estava um pouco mais preparada, até porque você sair de estagiária, né, assistente, aí você vira um comprador e aí você volta como engenheiro, realmente tem esse peso, né? Até por conta desse trato que a gente conversou de eu ser esse lado humano, de entender o lado da pessoa e buscar, né, ajudar. Não que sempre tudo foram flores, né? A gente já tive desafios e pessoas que acabaram, assim, desrespeitando, né? Justamente uma pela questão de ser mulher e outra pela questão mesmo de você às vezes dá um bom dia, a pessoa vai interpretar de outra forma, falar, nossa, né? Então, esse lado que você falou, né? Esse lado refinado do escritório, de você acabar tendo que colocar uma roupa, né? Um pouco mais apropriada para esse espaço e na obra você acaba usando um jeans, você acaba usando uma roupa muito mais confortável, até pela rotina, né, que Sim. você tem. Eu teve, é isso que eu te falei, né, teve algumas pessoas que realmente eu tenho um caso específico que eu falo que é motivador, porque ele é mesmo, a gente estava numa reunião de ceramistas e tudo, então você tem um procedimento a passar e tal. E aí o cara falou assim, essa mulher não vai mandar em mim, tipo assim, eu não vou fazer o que ela quer, né? E na hora, eu não tava nem sozinha, tava com outro colega, e aí ele falou, não é assim que se fala, né, fulano? E era um dos melhores ceramistas ali. E aí eu falei, bom, se você não vai querer ouvir e nem atender, né, as necessidades e procedimentos que a empresa existe, me desculpe, mas você não vai fazer parte dessa equipe, né? E aí, imagina que ela vai me tirar e tudo, então você acaba tendo que dar este exemplo, claro, né? Então, sim. acabou... Não, então tá bom. Aí, eu também não fico discutindo, não sou uma pessoa que vou fazer uma militância e falar ali. Naquele momento, eu acho que não era. Então, simplesmente, eu peguei aquilo. Você fica chateado, né? Você tem ali uma chateação. E aí, eu só cheguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, ou ele ou eu.
né? Então, vamos entrar num consenso. Não, mas não fala assim, não, se ele é o melhor, não tem problema, vão ter outros. Mas o que ele não pode é a gente dar a gente tá dando essa gasolina, né? Pra ele fazer quantas vezes ele quiser. Claro. E assim, não é a minha obra. Eu gostaria muito que ele fosse bloqueado em todas as obras da empresa. Porque se ele fez isso comigo, ele vai em outra da nossa própria empresa. Exato. Então, a gente conseguiu, né? Então, isso foi uma vitória, assim, que às vezes você precisa ser uma referência, né? E a gente conseguiu bloquear e falou, esse rapaz não entra mais, ele vai ficar bloqueado em todas as obras e vai poder mandar para outras construtoras, para onde for. Com certeza. Mas ele precisava ser punido de alguma forma. E não foi nem questão de assim, nossa, eu fui lá e arranquei uma peça. Tem gente que faz isso, né? Claro. Você está ali, você arranca a peça, fala, não, estava errado, né? Você vai tentar conversar. Então, esse lado, e tanto é que todo mundo dali do momento ficaram super chocados, assim, porque era uma pessoa realmente... Às vezes ele não estava num dia bom. Sim, né? pode ser. Às vezes ele não é aquela pessoa, mas ele não estava naquele dia e acabou, enfim, saindo. E aí depois ainda veio o pessoal, pediram desculpa. E eu falei, não, assim, eu acho que não é questão disso, né? Eu acho que é ele ter consciência do que ele fez. Claro. Ele não estava aderente à cultura ali, né? Não estava, infelizmente. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que preservar dentro. Se a empresa te der esse apoio, e super deu, assim, nossa... o pessoal ficou muito, na época ali, ficaram muito chateados. Até os estagiários, assim, nossa... Ficaram, poxa, mas como que falou isso? Então, a gente conseguiu reverter, não ficou, e depois a gente bateu um papo, teve DDS, e assim vai, porque você precisa se aproximar, né? Eu levei essa cultura de DDS da Cyrela para P4, né? De tentar estar próximo ali do pessoal, e você tem essa cultura de falar assim, ela é a responsável, mas... Você não precisa ser intocável, né? Então, passa pela obra, dá bom dia, né? Vê se tá tudo bem, né? Às vezes a pessoa não tá no dia bom, você já chega falando do serviço. Então, sabe? Você tem que ter esse jeito de gerenciar, porque senão hoje você falar um pouquinho grosso, você já perde um, perde outro. Então, hoje tá bem complicado mesmo. Você tem que saber andar conforme essa música aí, sabe, Renato? Acho que foi isso. Legal. Nathê, e vamos falar de coisa boa também. O que te ajudou a tomar a decisão de empreender? Olha, Renato, assim, eu desde muito pequena ali, né, eu já tinha um pouco desse... Eu acho que quando a gente nasce e quer ser empreendedor, acho que ele nasce na gente mesmo. Eu vendi esse desenho que eu fazia, né, que eu falei, eu vendia no colégio 50 centavos, 20 centavos. Que legal. Gostava de fazer. Cheguei uma época que eu vendi gelinho. Assim, nunca precisei, tá? Minha mãe sempre deu condição, mas era algo meu que eu gostaria. E ali, com 12 para 14 anos, minha irmã se inscreveu na Avon só para eu participar e ser revendedora Avon. Então, ela não participava das reuniões, falava o nome dela nas reuniões e eu que acabava indo. Então, uma pessoa totalmente menor de idade, mas eu adorava. Sim. Então, acho que desde ali revendi Avon e sempre teve essa vontade, né? Claro que você precisa ter uma experiência, precisa ter uma bagagem, a gente não faz nada sozinho, né? Hoje eu tenho o escritório, tenho as demais coisas por ter um sócio junto, né? Que é uma pessoa que está acreditando nisso. Então, eu vejo muito que a gente não se cria nada sozinho, né? A gente precisa dessas conexões. Exato. Então, nesse meio tempo também eu cheguei a abrir um bar com um colega. Então, o bar seguiu com ele. Eu acabei saindo um pouco do foco, porque... ali você fala, nossa, mas será que eu vou continuar em obra? O que será que eu faço? Ele tinha uma oportunidade, a gente falou, não, vamos juntar aqui as malinhas, vamos... E eu vi que não era exatamente o que eu gostava de fazer, né? Eu acho que a gente tem que ser honesto. Sim. Então, desde o início ali mesmo, não deixei de me dedicar, mas que eu falei, realmente não dá. E nesse meio tempo também de saída da P4, ter essa questão do bar, eu... Fui com uma empresa de instalações também que me ajudou nesse gerenciamento, me ajuda até hoje, é um parceiro meu que eu presto serviço, estou com ele, Fantástico. Ajudo ele. Então, assim, a gente tem essa troca, então nada se faz sozinho, né? Com certeza. Então, talvez ver que é um ramo que é muito difícil, a gente sabe disso, empreender não é uma coisa fácil e que a gente só vai saber se galgando mesmo, são quilômetros aí, né, de estrada. Que 1 metro por vez, né? Então eu sinto muito isso, que
o que me motivou mesmo foi dentro de mim mesmo. Tanto é que a gente fala assim, nossa, mas você tem isso, né? É uma coisa sua, essa comunicação, essa vontade. E eu falei, não, então eu vou parar de arriscar em outro setor, que foi mais ou menos o que eu tentei, Sim. e tentar em algo que eu tenho essa técnica, né? Que eu tenho isso dentro. Por que eu quero usar isso para outra coisa? Por que não usar? Por que não fazer trocas, né? Por que a gente não consegue expandir isso? Então, esse foi o ponto-chave fora, né? Toda a motivação e ajuda que tem familiar também para isso estar acontecendo. Legal. E pegando já esse ponto que você está trabalhando já nesse tema, o que você acha que é de tendência? O que você acredita que seja a tendência que vai transformar a forma de gerenciar a obra nos próximos anos? Olha, o que eu vejo muito, que eu já sinto isso um pouco, é toda essa parte de inteligência artificial, sabe? Eu sinto que precisa a construção em geral entrar, né? Tanto junto da inteligência artificial, sendo em softwares, o BIM mesmo já está aí justamente para já te fazer desde o início da obra até o final com planejamento quantitativo. Isso já é um indício da inteligência ativa, né, no mercado. E eu acredito que a sustentabilidade, que foi um pouco que você também comentou, eu acho que as empresas que não se adaptarem à sustentabilidade, não trazer métodos construtivos que tenha uma logística de aproveitamento de resíduos, né, que eu acho que esse que é o foco hoje maior, que é você ter uma logística reversa dentro da obra, seja que você já tem, né, tanto na parte de produção você já acaba aproveitando de alguma forma. Mas eu acredito que o lado sustentável de novas construções entrou, que a gente conversou um pouquinho antes de começar sobre o steel frame, que é uma coisa que vem também de um método construtivo rápido, mas que tem algumas falhas ainda em projeto. A gente não está específico nisso, né? Então, eu participei de uma obra que era steel frame nesse meio período também, mais voltado para a instalação, e eu senti o tanto da dificuldade que o engenheiro estava em gerenciar algo que era tão novo que ele não sabia nem como resolver, porque muitas vezes se você tem uma alvenaria estrutural ou um método construtivo convencional, tem algumas saídas que já estão no mercado, que você consegue. Veio também a questão da parede de concreto nesse período, que também é um método rápido, um método que você já tira algumas partes do planejamento, né? Insere uma fachada, que é um caminho crítico, né? Você acaba tendo uma curva de crescimento dentro da obra. Então, eu sinto que precisa entrar dentro desse ramo de inteligência, de sustentabilidade, e que eu já sinto esse crescimento. Já tem bastante software que está voltado para gerenciamento, né? E isso é um crescimento mesmo ali da área, e eu tenho total referência disso, e junto disso, claro, que a gente falou um pouco das dores ali, mas a mão de obra, né? Cada vez mais precisar de métodos que sejam tanto com tijolos mais automatizados, né? Mas que fique porque essa mão de obra hoje de um pedreiro que geralmente deve estar na faixa de uns 40, 50 anos, pensando daqui 10, 15, ele já vai acabar saindo do mercado. E aí esses jovens hoje, os mais novos que eu até, acaba indo mais para esse lado da tecnologia. E precisa ter gente continuando crescendo, né? A gente precisa continuar com a construção e motivar as pessoas. Então, tanto o gerenciamento das empresas, eu acho que precisa também se adaptar a essa nova tecnologia que está chegando, então seja algo híbrido. Eu sei que é difícil você falar, nossa, fazer híbrido em obra, mas tem muita coisa que você faz do escritório na obra. Então, eu não sei, eu não estou falando, né, ser híbrido 3 vezes, mas você começar a dar uma qualidade de vida para aquele que está à frente ali e que consiga mesmo fazer esse gerenciamento de uma forma que seja benéfica, porque eu acho que a nossa mente, né, ela precisa estar bem. Com certeza. Então, quando você faz uma obra e você não tem uma energia boa, você não tem... As coisas não vão acontecer. Então, eu sinto muito, de verdade, que precisa desse movimento dentro da área e trazer também... novos treinamentos
para essa mão de obra que está vindo, né? Então, o empreiteiro que está ali, que presta serviço, ele muitas vezes era um carpinteiro, era um pedreiro que, nossa, juntou ali, fez a empresa. Ele precisa de uma gestão. Então, o que as empresas hoje podem fazer dentro ali do contrato de trazer essa gestão que você tem, uma empresa grande. Trazer a inclusão, né? Trazer a inclusão, então fornecer treinamento para esse empreiteiro de gestão. Então, assim, como que está o seu financeiro? O que você precisa se atentar? Então, isso também que a princípio eu não vi isso em nenhuma empresa, se até surgir, eu acho que é uma ideia super boa, mas que é levar esse treinamento para esse tipo de mão de obra mesmo, sabe? Legal. Acaba sendo desafiador. A gente fez um bate-papo com outras pessoas do mercado e vamos dizer, isso que você expôs é o que todo mundo fala, né? Da questão da mão de obra, né? Nós da Metroform, para você ter uma ideia, você falou em construção a seco, a gente vem estudando um pouco sobre construção a seco, não tem muito a ver com o nosso negócio, Sim. Mas nos últimos anos aí eu fiquei muito assim, interessado no tema, né? Tanto é que você vê que o Roberto Justus mesmo está investindo pesado, né, nessa área. Por quê? Justamente para você, primeiro, dar agilidade e trazer uma tecnologia um pouco diferente, onde você tem uma inserção de mão de obra muito menor e com menos ciclos do que você tem na construção tradicional, né? Então, a gente também vem estudando, porque é sempre importante você entender o que já é tendência lá fora, né? Quando você vai para os Estados Unidos, a Europa, eles já usam bastante essa tecnologia, né? Aqui no Brasil ainda não, mas não que usa-se, mas pouco, né? Tanto é que lá na nossa sede da empresa a gente está usando steel frame, né? Por conta da agilidade e o acabamento também que fica muito melhor, na minha opinião, né? Mas é interessante, eu acho que o futuro da construção não é que ela vai sofrer uma absurda transformação, mas que ela precisa ter um pouco a mente aberta para captar que tem que ter uma automatização para poder melhorar cada vez mais dentro do canteiro e dar evolução para essa galera, porque o que você falou, o pessoal mais novo hoje, o que acontece? Eles estão buscando uma escada, né? Não dá... Antigamente o profissional ele queria entrar numa empresa e uma estabilidade linear. Isso. Hoje você precisa ter um conceito maior, né? Até para segurar esse profissional, né? Sim. Porque hoje é isso, o que você falou, uma escada, você vai pular 1, 2 degraus, né? E vai acabar subindo ali e quer chegar no topo mais rápido, né? Eu acho que é essa ansiedade também, né? Eu sinto que a sociedade hoje tem esse lado mais ansioso, né? Sim. Que é o resultado... eu vou tirar até por mim, assim, eu sou uma pessoa bem ansiosa também. Às vezes você quer o resultado antes de começar a galgar mesmo. Ali você começou a remar e já quer chegar no final. Com certeza. É isso. E, Natia, fala um pouquinho, compartilha para nós, o que você está pensando para o futuro aí do seu negócio? Então... Comenta um pouquinho aí do... Eu tenho, assim, esse ano é um ano de estruturação, sabe, Renato? Eu tô buscando network, isso que a gente já conversou um pouco, de me aproximar um pouco mais, né, das pessoas que eu já passei, explicar um pouquinho. E essa dor ali de gerenciamento que tem até de pequenos, né? Eu digo de pequenas reformas, né? Hoje eu não estou com gerenciamento em obras, né? De residências assim, mas a gente buscou ali uma alternativa que foi reformas residenciais, que é você ver ali, né, o sonho da pessoa sendo realizado. Então, fazer um projeto bem feito, que ele seja realmente executível, né? Porque muitas vezes você faz um projeto, ficou bonito, mas na hora que você vai executar mesmo, você acaba que não consegue tá executando, né, na real ali. Então, a gente busca com os nossos fornecedores, né, com nossos clientes e também os fornecedores, mas ter essa abertura, ser
ter claro, uma conversa clara, uma troca clara. Então, hoje a NDS, ela é voltada, sim, para essa parte de gerenciamento, voltada para essa parte de reforma. E a gente sentiu a necessidade de um braço dentro da NDS que é a Estúdio 63, que é esse lado arquitetônico, de design de interiores, que ele volta para o cliente final mesmo ali. Então, a gente está falando de uma pessoa que acabou de receber a chave e ela vai ter a certeza de que ela não vai contratar qualquer pessoa, vai contratar uma empresa de que vai fazer o projeto dela do início ali, do sonho, e vai entregar a mesma coisa que foi prometido, sabe? E aí você tem já uma esteira, vamos dizer, de atendimento desse cliente. Sim, sim. Então, desde quando a gente faz o primeiro contato, a gente entende o que ele precisa, faz todo um estudo ali, né, do que realmente a gente vai mostrar algumas imagens em 3D, a gente traz o 3D para ele, e disso a gente vai afinando o que realmente quer. Eu sou super honesta na questão de qualidade de piso, né, de qualidade de material. Então, esse lado que eu falei de suprimentos, que ele ajudou tanto, e ele ajuda até hoje, porque você não vai querer colocar qualquer tipo de material dentro ali, né? Não é porque é o mais barato. Então, vamos fazer uma obra com qualidade, uma obra com segurança, uma obra com limpeza, que eu acho que isso é o principal. E claro, e junto a gente pretende aí para 2026 estar atingindo outros, né, tendo outros contatos com, quem sabe, até incorporadoras. Então, a gente vem estudando, vem estruturando, vem mantendo ali esse crescimento tanto pessoal, que é isso que eu te falei, eu vou continuar estudando, vou continuar dentro do mercado, mas também indo um passo de cada vez com a empresa, também não é do dia para a noite, e a gente sabe que a ideia é não desistir, a ideia é persistir mesmo, e tem tudo aí, tem dado muito certo, tem, assim, graças a Deus, a gente tem ótimas pessoas por perto, muito do início, né? Tá sendo muita indicação. Então, pessoa que me conhece ou conhece meus sócios, fala, nossa, ó, meu, que legal, tô precisando mesmo. Nossa, mas é tão bom você ter uma segurança de que vai acontecer. Então, isso hoje está muito do boca a boca e a ideia é sempre essa, né? A gente pode fazer a melhor rede social que for, pode expandir o que for. Se você não tiver um foco também, né, do que você quer, talvez as coisas não dê certo. Então, a gente está realmente focado em estruturação, primeiro mesmo, acho que é um ano realmente ali de capitalização, de você conseguir fornecer uma coisa realmente realista, né? Legal. Então, acho que é isso. E para 2026 aí tá aberto, mas com metas que a gente precisa alcançar aí. Muito bom. Então, pessoal, se precisar de uma pessoa com experiência em gerenciamento, você viu que pode contar com a Nathier. Experiência não falta. E se você estiver assistindo esse episódio e quiser o contato dela, faça contato aqui com a gente, manda um comentário aqui que a gente responde aí lá para vocês, tá bom? E, Nathier, para finalizar, que conselho que você daria para mulheres que querem seguir carreira em obras ou na construção ou até empreender no setor? Olha, eu acho que o principal de tudo mesmo é insistir, né? Acho que é não desistir. Como eu falei do foco, não adianta querer atacar em diversas áreas. Eu quero gerenciar, eu quero fazer outra e outra. Não. Então, ter um foco, pode ser empreender na área ou fora da área, eu acho que você precisa realmente ter um foco. Resiliência, né? Porque não vai ser fácil, você vai ouvir vários nãos, e isso é normal da vida. Então, tendo consciência de que só depende mesmo da gente, sabe? Assim, de persistir, de não desistir, de realmente ser... de você sempre pensar um pouco fora da caixa também, precisa sempre... mas se todo mundo tá fazendo isso e não tá dando certo, o que a gente poderia fazer? Então, o mercado é super amplo, já tem um baita crescimento nesse tempo. Eu acho que não é por falta de algum preconceito, mas que você não tenha medo, né? Eu acho que não ter medo já vai ajudar aí 50%. E, enfim, tem uma frase do Steve Jobs que eu levo assim, né? Que ele fala que a única maneira, né, da gente fazer um excelente trabalho é fazendo algo que a gente ama, né? Com certeza. Então, acho que esse é o principal aí. Muito bom. Legal. Muito bom. Nathier, aproveitar você aqui com a gente. Tá. Como é que você vê a Metroform hoje? Como é que a Metroform é vista pelos seus colegas de trabalho? Você tem
Como é que se você puder falar um pouco da gente aí, do mercado, como é que você vê? Você já falou bastante aí a questão nossa de crescimento, tudo, mas eu queria ter a sua opinião aí, se pudesse dividir com a gente. Sim, eu sinto uma empresa totalmente sólida, uma empresa totalmente estruturada, vamos dizer assim, inspiradores. Eu sempre acho que eu comentei isso com vocês, eu acho que vocês são super inspiradores. Só de a gente estar podendo ter esse bate-papo aqui, eu acho que isso é fora de uma curva. Eu acho que vocês acabam abrangindo o mercado como um todo, um crescimento assim extraordinário mesmo. Eu acredito que é uma empresa que eu contrataria assim de olhos fechados, sabe, Obrigado. Renato? Eu nunca tive nenhum problema desde o primeiro atendimento ali, quando você faz a gente está fazendo um projeto, fazendo um orçamento. Vocês são pessoas que têm técnica, são pessoas formadas, são pessoas que realmente têm uma bagagem e sabem do que estão falando. Muitas vezes você vai para outros tipos de empresa que coloca um estagiário ali para atender de primeira, porque vai ser um custo mais barato. Não, vocês estão super próximos dos projetos, se eu perguntar hoje para vocês, vai saber números, você vai estar dentro ali de cada obra, você vai saber dos problemas de cada obra. Então, esse organograma de vocês, esse fácil acesso, eu acho que tranquilamente para quem está no mercado vendo que vocês estão movimentando, ficar totalmente cientes e confortáveis se for pegar um projeto com vocês, sabe? Vocês dão suporte, eu acho que essa parte técnica é muito importante. Vocês têm uma equipe de projeto de vocês, né? Que eu cheguei até a conhecer. Então, legal. Isso é um diferencial, né? Se você não tem uma equipe que não entenda, né? E eu sei que vocês têm muita gente que está com vocês há muito tempo também. Sim, então, eu acho que isso mostra uma estabilidade na empresa, mostra que dentro da empresa você tem crescimento, dentro da empresa você tem oportunidades. Então, eu assim, só tenho coisas boas mesmo, assim, para falar, que vocês estão realmente fora da curva aí. E espero que continue aí com muito sucesso e que a gente possa ter várias trocas, assim. Sim, com certeza, vamos ter. Eu agradeço, viu, por você ter aceitado esse bate-papo aqui com a gente. Já estamos chegando ao fim. Eu acho que tem muito assunto que a gente podia ter conversado. Talvez numa próxima a gente complementar, né? E você já trazer um pouco mais desse trabalho magnífico que você está iniciando aí, que você está fazendo. E é isso. Obrigado, viu? Obrigada eu, Renato. Valeu mesmo. Legal. Obrigadão. Tudo de bom. Viu? E que a gente